Eu sei porque o seu abdômen não ficou chapado na sua tão sonhada abdominoplastia. E fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer 5 motivos pelos quais ele não ficou chapado. Olá, eu sou o Dr. Thiago Ikeda, cirurgião plástico. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Quero convidá-la a se inscrever e tocar no sininho de notificações para que você não perca nenhuma novidade sobre os nossos vídeos relacionados ao mundo da cirurgia plástica. Eu sou cirurgião plástico, tenho meu registro qualificado junto ao CRM e também sou professor universitário. Doutor, eu tinha uma barriguinha com um excesso de pele e uma diástase. E sempre sonhei naquela barriga bem chapada, aquela barriga às vezes até com uma certa definição. Porém, eu fiz lipoaspiração, fiz a abdominoplastia, mas o meu abdômen não ficou do resultado que eu sempre sonhei. Por que isso aconteceu? Então eu vou falar para vocês como e quais são as estruturas que vão influenciar nesse resultado. E como eu sou professor universitário, eu adoro explicar, adoro que os pacientes venham até o meu consultório com várias dúvidas e na minha consulta eu explico cada pormenor dessas estruturas. Então vamos lá. A primeira estrutura é a seguinte, é a coluna vertebral. Como que a coluna vai influenciar no resultado? Então quando o paciente mostra para mim o seu abdômen, eu falo para ela que o abdômen ele é avaliado em 360 graus. Como assim? Avaliado tanto de frente, quanto de lado, quanto de costas. E nas costas eu vou avaliar o quê? A curvatura da coluna vertebral. Nós temos o que nós chamamos de lordose lombar, que é aquela curvinha que faz ali na transição para o quadril. Essa curvatura ela vai influenciar no formato do seu abdômen. Então, aquelas pacientes que têm essa curvatura muito acentuada, o que nós chamamos de hiperlordose, ela faz com que o abdômen projete mais para frente. E também faz com que o quadril e a parte íntima se projete para trás. Então, doutor, eu fiz a abdominoplastia, mas eu ainda continuo com o famoso estômagozinho alto. Então, isso pode ser a sua coluna, caso você tenha essa hiperlordose. E aí eu te pergunto, eu, cirurgião plástico, interfiro cirurgicamente na sua coluna? Não, não interfiro. Então, nós temos aí uma estrutura que vai influenciar no formato do seu abdômen e o cirurgião plástico não consegue interferir. Agora, quando a gente vai analisar a paciente de frente, então no meu consultório eu analiso a paciente por completa, de frente o que nós temos? Nós temos agora de fora para dentro a pele. E a pele ela vai influenciar como? Ela vai influenciar também no formato do abdômen. Ah, doutor, mas ela não influencia no volume? Não, porque a espessura da pele não é grossa o suficiente para dar volume para o seu abdômen. Então ela vai interferir no formato. Então aquele excesso de pele que acontece geralmente após uma grande perda de peso, ou então na paciente que gestou e já teve os seus filhos, aquele excesso de pele vai influenciar no formato. Tanto que tem alguns casos até que nós chamamos de abdômen avental, que é quando aquela pele, aquele excesso de pele dobra por sobre o quadril. E essa pele que influencia no formato, o cirurgião plástico interfere cirurgicamente? Sim, através da abdominoplastia. Agora, aprofundando um pouco mais, entre a pele e a camada muscular, nós temos a gordura subcutânea. Essa gordura subcutânea, ela vai influenciar tanto no formato quanto no volume do seu abdômen. Mas ao contrário do que muitas pacientes imaginam, essa gordura subcutânea, ela interfere pouco, por assim dizer, no volume global do abdômen. Mas eu vou chegar exatamente depois, logo mais, sobre qual é a estrutura mais impactante sobre isso. Bom, então essa gordura subcutânea, quando o paciente vem na minha consulta, eu avalio junto com ela essa espessura, através de instrumentos, um paquímetro, alguma coisa assim. E como nós avaliamos a quantidade dessa gordura subcutânea?
Através de um pinçamento, a gente pinça com as próprias mãos, de um lado do abdômen dela. E essa espessura a gente faz uma medida. Geralmente, vamos pegar aqui uma média, né? Essa espessura dá em torno de 4 centímetros quando a gente faz esse pinçamento. Aí eu te pergunto, esses 4 centímetros é uma espessura que você tem de subcutâneo entre a sua pele e o seu músculo? A resposta é não. 4 centímetros é porque a gente dobrou, porque quando nós fazemos o pinçamento, eu junto um lado com o outro. Então, na verdade, quando se tem 4 centímetros de medida, o paciente são 2 centímetros de subcutâneo. E quando nós realizamos, né, a lipoaspiração, que é justamente como nós interferimos cirurgicamente nesse aspecto, nessa estrutura para mudar o volume, nós não lipoaspiramos tudo completamente. Então eu tenho 2 centímetros de gordura e vou lipoaspirar para deixar nada, zero de gordura? Não, não podemos fazer isso. Por quê? Principalmente pelo risco de necrose da pele. Então, aqueles 2 centímetros, nós costumeiramente deixamos em torno de meio centímetro, 0,7, 0,8 centímetros de gordura subcutânea. Então, nós saímos de 2 para 0,7, 0,5. Então, você consegue perceber pelas essas medidas que dá sim uma certa diferença no resultado. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Nós temos a camada muscular do abdômen. E no abdômen nós temos o quê? Nós temos 2 faixas de músculo nessa região chamados retos abdominais. E nas laterais nós temos os músculos oblíquos do abdômen. Essa musculatura dos retos abdominais, essas 2 faixas de músculo, elas naturalmente não são coladinhas uma na outra. Elas têm uma separação que nós chamamos de fisiológica, ou seja, normal. Essa separação acontece quando qualquer aumento de volume abdominal, então seja em mulheres na gestação ou então ganho de peso. E então essa musculatura acaba se afastando. E aí nós chamamos isso de diástase patológica. Então diástase todo mundo tem, a fisiológica, mas em alguns casos, quando ela está muito afastada, é que nós dizemos de diástase patológica. Essa musculatura, ela vai influenciar de forma indireta, tanto no formato quanto no volume do abdômen. Então vamos recapitulando aqui. Coluna, formato do abdômen. Eu, cirurgião plástico, interfiro cirurgicamente nessa coluna? Não. Depois nós temos pele, que é formato do abdômen. Eu interfiro cirurgicamente? Sim, através de abdominoplastia. Depois nós temos gordura subcutânea, que interfere tanto no formato quanto no volume. Eu interfiro cirurgicamente? Sim, através da lipoaspiração. E agora nós temos a musculatura do abdômen, que interfere de forma indireta, tanto no formato quanto no volume. Qual a função da musculatura do abdômen? Ela tem como função manter o seu corpo firme, o seu tronco firme e também, brincadeiras à parte, segurar o que está lá dentro da barriga. E para que a sua musculatura exerça bem esta função, ela precisa ter 2 coisas. E são 2 coisas inseparáveis. Ou seja, é uma e outra e não uma ou outra. Que é o quê? Esse músculo precisa estar forte e sem diástase. Aí vem a pergunta: eu, cirurgião plástico, deixo o seu músculo forte? A resposta é não. Eu não deixo o seu músculo forte. Como que você vai deixar o seu músculo forte? Através de exercício, seja abdominais, prancha, enfim. Então, exercícios que fortaleçam essa musculatura. Agora, eu, cirurgião plástico, consigo interferir caso você tenha diástase. Então, não adianta você ter um músculo forte, mas com diástase, porque o músculo não vai conseguir segurar o que está dentro do abdômen. E não adianta você não ter diástase, mas seu músculo estar fraco. Ou seja, aqui é aquele famoso 50-50, 50-50, né? Então, 50% é você, paciente, e os outros 50% sou eu, cirurgião plástico. Agora sim, nós chegamos na cereja do bolo, o famoso crème de la crème, que é o quê? A gordura
visceral, aquela gordurinha que está lá dentro do seu abdômen. Essa gordura ela vai interferir tanto no formato quanto no volume do abdômen. Então, novamente, de tudo isso que eu falei, você deve ter percebido que eu só citei duas coisas que vão influenciar no volume do seu abdômen, que é a gordura subcutânea e a gordura visceral. Agora, ao contrário do que vocês pensam, a gordura subcutânea ela vai interferir mais ou menos em torno de uns 20% do volume do seu abdômen. E os outros 80% é a famosa gordura visceral. E adivinhe, eu, cirurgião plástico, interfiro na sua gordura visceral? Não, eu não chego nem perto dela, porque eu não vou entrar na sua cavidade abdominal, eu não vou entrar na sua barriga para tirar a gordura visceral. Então, esses 80% de volume do seu abdômen, o grande responsável é a gordura visceral, que eu, cirurgião plástico, não chego bem perto dela. Então, você consegue perceber de tudo isso que eu falei, de todas essas estruturas importantes, né, que são 5, que vão influenciar tanto no formato quanto no volume do seu abdômen. Então agora eu retorno a pergunta para você: por que o seu abdômen não ficou chapado após a sua cirurgia plástica, após a sua abdominoplastia, junto ou não com a lipoaspiração? Então qualquer uma dessas estruturas que você tiver que está sendo responsável por isso e não foi corrigida, é que provavelmente não deixou o seu abdômen tão realizado e tão sonhado assim. Bom, então, conforme você pôde perceber, com todas essas informações que eu trouxe para vocês, que são informações que na minha consulta eu passo para todas as minhas pacientes e eu gosto de retirar essas dúvidas. Então, não deixe também de me acompanhar na minha outra rede social, né, o Instagram, que lá eu posto vídeo quase todos os dias, falando sobre alguns resultados, tirando algumas dúvidas também. E quero convidá-la novamente a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificações e caso você tenha alguma dúvida específica, não deixe de colocar aqui no comentário. E se esse vídeo foi muito bom para você, te esclareceu, curta e encaminhe também para alguma amiga sua que deseja fazer alguma cirurgia plástica, principalmente de abdômen ou de contorno corporal, ou então que não teve aquele resultado esperado, para que ela possa então se informar também.